Bem, pessoal, boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui é para a gente fazer uma pequena introdução num tema que vocês têm muita dúvida, que é como eu vou, Ítalo, produzir um documento. Daqui a pouco, pessoal, depois de eu terminar as explicações, eu vou começar a produção de uma peça e vocês podem colocar na velocidade 2.0, por quê? Porque eu vou escrever aqui, pode ser que fique um pouquinho demorado, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos imaginar aqui um caso simples. Vou começar com um caso simples, porque como eu vou elaborar a peça aqui, se eu fizer um caso mais complexo, com mais dados, com mais elementos, vai ficar mais extensa, vai ficar mais demorada a nossa explicação. Então peço que vocês prestem muita atenção. Imagine, pessoal, que apareceu para vocês a seguinte situação. Ou vocês foram procurados, ou é um caso numa prova, um caso para você responder em sala, e lá coloca, vamos inventar aqui um caso com dois nomes. Vamos colocar aqui Tiago e Francisco, certo? Vamos colocar aqui Tiago e Francisco. Que caso a gente. Vamos colocar responsabilidade civil, né, que seria mais tranquilo, um dano mais tranquilo. Um dano. Um dano moral e um dano material em conjunto. A gente vai e faz o seguinte: a gente fala o seguinte. Coloca que. Deixa eu ver. A gente coloca que eles dois são colegas de sala de aula na faculdade e que, por um desentendimento com relação a um trabalho em equipe, o, o Tiago quebrou o notebook de Francisco e depois o ofendeu perante toda a turma e agora Francisco quer uma reparação do dano. Francisco te procura para que você consiga a reparação do dano. O que é que a gente vai fazer aí? Nesse caso, pessoal, eu sei que o direito diz que aquele que causa dano tem o dever de reparar. E se ele não. Então eu vou conversar com o Thiago para o Thiago reparar. Beleza, pessoal. Se ele não disser, eu não vou. Se ele voluntariamente não adimplir com essa obrigação dele, eu tenho que forçá-lo. E como a gente sabe, pessoal, a jurisdição monopolizou o exercício dessa violência. Ou seja, eu preciso buscar a jurisdição como uma forma de efetivar um direito, que é um direito que está previsto no direito material. Então, eu vou promover uma ação. Qual é a ação que eu promovo, Ítalo? A ação é de acordo com o direito que está sendo sustentado. Então, se eu quero uma reparação de dano, eu vou promover uma ação de reparação de dano. Ah, não, Ítalo, eu quero botar assim, ação indenizatória. Pode, não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Indenização mede-se pela extensão do dano. Obviamente, pessoal, a gente vai falar sobre isso ainda. Primeira coisa que você tem que fazer quando você for elaborar, fazer estudo de um caso, é você identificar o que está sendo tratado. Quem te procurou, quem são as partes naquela relação processual, qual é o direito que está sendo discutido, quais são os elementos ali, qual é o fundamento de mérito. Só depois é que você vai procurar qual é a ação que você vai promover. Sabe por quê? Porque, pessoal, o direito processual depende do direito material, ele é um instrumento de efetivação do direito material. Então eu não posso simplesmente, vou logo procurar no Código de Processo Civil. Não, procura o fundamento de direito material. E eu escolhi esse, o mais simples, porque a gente consegue vir para cá, ó. Código Civil, artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Eu já tenho aqui meu primeiro fundamento. Se você tiver com o seu vadimécum na mão, você vai perceber que lá tem remissões. E vai fazer remissão aqui, pessoal, a dois artigos. O primeiro artigo que ele vai fazer remissão é o artigo 927 e o segundo vai ser o artigo 944. Então vamos ver o que é que diz o artigo 927 aqui, ver se é importante pra gente. 927. Aquele que por ato ilícito, olha aqui a remissão, ó, causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Opa, ação de reparação desse dano. E são dois, né? E o 944? A indenização mede-se pela extensão do dano.
Então, galera, vejam só, eu já tenho minha alegação de direito material, é uma ação de reparação de dano. E como é que eu provoco o judiciário, pessoal? Como é que se provoca o judiciário? O judiciário se provoca através de uma petição inicial. Então, se não existe processo proposto, eu tenho que elaborar a petição inicial. E para elaborar a petição inicial, eu tenho que olhar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Pessoal, pelo amor de Deus, tem tanta gente que pensa, não vou olhar. Pessoal, tem gente que vai para a AVF, reprovar, porque decide elaborar uma petição inicial e simplesmente não olha o artigo. Você está com vadimeco na mão. Não justifica. Não justifica. Não existe justificativa para isso. Não existe. Você está fazendo uma prova com vadimeco na mão e você não olha o artigo 319 enquanto você está exigindo a petição inicial, não se justifica. Perder elementos de uma petição, perder ponto, sendo que tu tem uma maquete da tua petição aqui, no artigo 319. Não se justifica. Mas é comum demais. Ah, não, então eu não vou olhar um artigo tão batido quanto o 319, já olhei tantas vezes. Pessoal, olha, nosso cérebro na hora do cansaço busca uma facilidade e faz a gente errar. Então, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Então, olha aqui a sequência, galera. Primeiro, o juízo aqui é requerida, aqui é dirigida, certo? Depois, qualificação das partes. E aqui diz o que, é que você vai botar, ó. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou do CNPJ, endereço eletrônico e domicílio e residência do autor e do réu. Aí uma vez eu vi um aluno colocando uma ação contra uma pessoa jurídica e botou assim, CPF, estado civil. Não, galera, sou pessoa jurídica, você vai botar CNPJ, endereço eletrônico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Fato e fundamento. Pedido e suas especificações. Valor da causa. Não sei calcular o valor da causa, Ítalo. Aí, meu amor, você vem aqui, ó. Pesquisar, né? 292. O valor da causa constará na petição ou da reconvenção e será. Ah, então é sempre o pedido. Não, nesse caso são dois pedidos. Olha só. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores entre eles. Então eu venho aqui. Ah, então eles são ação de alimentos. São ação de alimentos. Na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pretendidas. 292. Ah, não sei calcular o valor da causa. Aí você vai e pergunta ao professor, que você nem pesquisou, meu povo. Você não foi nem atrás. E a gente só aprende quando a gente vai atrás. Se simplesmente a gente receber a resposta na lata, ali, facinho, na hora, nem não costuma aprender, porque a gente muitas vezes não dá valor que vem com facilidade, né? É bom pesquisar aí atrás. Certo? Próximo requisito vai ser qual, então? Provas. Protesto por provas. E, por fim, se o autor quer ou não, audiência de conciliação e mediação. Lembrando que essa parte tem que ser assistida por advogado em regra. Tem que ter capacidade postulatória. Então, quando você for elaborar a sua petição, pessoal, essa petição você vai elaborar, tá lá a tua folhinha de caderno, mais ou menos assim. Então, olha que coisa maravilhosa que eu vou fazer agora. Nós vamos escrever. Vamos escrever. Primeiro, pessoal, teu nome vai estar lá no fim. Tu vai me entregar uma folha, tu vai fazer desse jeito. Toma cuidado, porque tu não precisa fazer cabeçalho, nem o nome petição inicial aqui em cima. Não faça isso, não. Me ajude. Comece a petição da forma adequada. E como é que eu começo? Primeiro requisito da petição é qual? É o endereçamento. É o juízo. Antigamente a gente botava assim, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da comarca tal. Galera, porque o antigo CPC, artigo 182, dizia que era o juiz ou o tribunal. Agora é o juízo. Então você tem que ver a questão e verificar as regras de competência. É uma ação de reparação de dano. Não diz qual é a comarca, não diz qual é a cidade, não diz onde foi que aconteceu o dano. Que é reparação de dano, né, pessoal? Tem as regras específicas no artigo 52 do Código Civil quanto ao domicílio. Quanto ao processo civil, desculpem. Não, mas aqui no caso nós não temos nada disso. A única coisa que eu sei aqui, primeiro, uma ação de reparação de dano. Não tem interesse da União, é justiça estadual. Não tem justiça especializada. Então eu sei que é justiça estadual. Não é competência de um tribunal. Não é competência de um tribunal inicial. Então é competência de juiz estadual. Então, pessoal, vou começar endereçando ao juízo, olha só.
ao juízo, não é ao juiz, ao juízo. Ítalo, de qual? Se tiver mais de uma vara civil, vai ter distribuição, não sei qual. Então, ao juízo de uma das varas cíveis da comarca, que é a justiça estadual é comarca, né, pessoal? Ah, então eu posso inventar a comarca. Se for uma prova, tu zerou. Não pode. Então, comarca X, vírgula, estado Y. Pronto. Não inventou nada. Questão não deu, tu não inventa. Não vem inventar. Pula aqui umas linhazinhas. Antigamente a gente pulava muito, pessoal. Porque o juiz despachava aqui, certo? Ele despachava. Mas agora o processo eletrônico ele não despacha mais da capa do processo. E aí eu vou começar como? Ah, então bota o número do processo. Tu nem protocolou, tu não sabe o número do processo. Então tu vai colocar a qualificação do autor. Quem é o autor? É Francisco. Aí tu coloca a tua margenzinha aqui, né? Ah, não sei, bota os 2 dedos aqui no início, um dedo, mas faz a margem do parágrafo. Francisco. Ítalo, a questão não deu os dados dele. Então não inventa, bota a expressão. Não tem que botar Estado Civil? Tem. Então bota aqui, ó. Estado Civil. Ixi, esqueci, Ítalo. E agora? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Código de Processo Civil. Volta pra lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Estado Civil, Sistema União Estável, profissão, CPF, CNPJ. Então, galera, esqueceu alguma coisa? Artigo 319, Estado Civil, vírgula, profissão, vírgula, união estável. Porque tu tá dizendo para o avaliador que tu sabe que isso deveria estar aí. Tu só não tem esses dados. União estável, vírgula, CPF, vírgula, endereço, vírgula, endereço eletrônico, vem por seu advogado com. Ah, você tem que designar. O advogado ele tem que manifestar o seu endereço profissional. Então você coloca aqui, ó. Com endereço. Cuidado com a margem. Profissional na procuração em anexo propor a presente ação de reparação de danos, reparação de danos em face de Tiago. Estado Civil, mesma coisa, né? Civil, união estável, profissão, vírgula, CPF, vírgula, endereço, vírgula, endereço eletrônico, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. Pronto. Primeira partezinha aqui concluída. Já tenho 2 incisos. Agora eu vou começar com os fatos. Espaçozinho aqui dos fatos. 2 pontos. Dos fatos. Ah, então, onde é que eu consigo os fatos? Bem, pessoal, a questão vai te dar, né? Se não, se você atender alguém, você fez um histórico. E aí você vai ter que criar um fato narrativo aqui que a pessoa consiga compreender o que é que você está querendo dizer.
Então vamos colocar aqui, não é? É, Francisco e Tiago são colegas de faculdade do curso de Direito. E durante a formação das equipes para uma atividade da disciplina de processo civil, ambos foram designados para a mesma equipe. No mesmo dia, o autor, munido de seu notebook gamer Core i7, vamos botar aqui, 32 gigabytes de RAM. Isso aqui é caro, né? Dividiu com os demais membros as atribuições de cada um. Lembra quem está inventando esse caso, né, galera? Ocorre que o réu, insatisfeito, e de forma inesperada, destruiu o notebook e começou a ofender o autor nos corredores, o chamando de pombo jogando xadrez, vou botar aspas, né? E de jumento na porta da igreja. Indignado, o autor, o autor busca a reparação dos danos causados. Então pronto, tá aqui nossos fatos, né? A gente botou aqui já os fatos. Agora vamos colocar o quê? Fundamento jurídico, né? Do direito. Ah, vou botar jurisprudência. Na hora da prova tu não vai ter acesso à jurisprudência, a não ser que tu tenha súmula, né? Vamos aqui fazer vamos fazer de forma simplificada aqui, né?
a conduta do réu é completamente ilícita. E foge da perspectiva social da convivência harmoniosa. Trata-se de verdadeiro exemplo de ato ilícito nos termos do artigo 186 Código Civil, em conjunto com o artigo 927 do mesmo diploma, não é uma prova. Tá vendo que isso aqui não é uma resposta de uma prova? Artigo tá e acabou. Não, pessoal. Narra por que que tu tá usando. É uma justificativa, você tem que explicar o porquê. Do mesmo diploma, vírgula, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, mes, mesmo que moral, aí eu vou botar aqui, ó, extra patrimonial, tem o dever de repará-lo, por sua vez. Por sua vez, a reparação deve se estender à proporção, opa, proporção do dano, conforme artigo 944. O dano material é facilmente comprovado pela apresentação do valor de mercado do notebook. Vamos imaginar. Pessoal, não posso inventar um dado, né? Nenhum número sequer aqui. Mas vamos imaginar que a questão deu, né? Portanto, 15.000 reais. Quanto ao dano moral, este não deve. Isso aqui é o pedido dele. Não é que a lei diz isso. Este não deve ser inferior ao valor do dano material por uma questão de justiça.
Pronto, vamos aqui para os próximo pedido. Olha só os pedidos. Ante o exposto. Aqui eu errei, tenho que pagar isso aqui. Ante o exposto. Requer. Eita. Que digne-se Vossa Excelência a. Dois pontos. É aqui, pessoal, completa a frase, viu? Completa a frase. Tem gente que bota isso aqui e as frases são completamente desconectadas. Tem que ter conexão. Diga inicial o quê? Primeiro, julgar procedente a presente demanda. Só isso, Ítalo? Não. Condenando o réu a indenizar o autor no valor de 15 mil reais a título a título de danos materiais e o mesmo valor de 15 mil reais a título de dano moral. Ponto. Na verdade, ponto e vírgula, né? Letra B. Condenar o réu em custas e honorários sucumbenciais. Se você pedir a citação do réu, no novo CPC não precisa não. Pedido implícito. Mas eu tenho que colocar o quê? Protesto por prova, né? Protesta, provar o alegado pelos meios de prova admitidos, em especial documental e testemunhal. Opa! Tá faltando o quê, Ítalo? Audiência. Afirma. Aí você escolhe aqui, só tem duas possibilidades. Afirma não possuir interesse em audiência de conciliação ou de mediação. Próxima página. Tá faltando alguma coisa, então? Tá. Bola da causa. Dá a causa o valor. E quanto é o valor da causa, galera? Aqui, 15 mais 15, né? Dois pedidos. 30 mil reais. 30 mil reais. Termos nos quais pede deferimento. Ponto. Local. Data. Advogado. OAB.
Olha só, pessoal. Simples. Nossa petiçãozinha aqui, ó. Menos de meia hora. Escrevemos. Você vai fazer desse jeito. Não inventa, não precisa inventar. Forma simples. Escritazinha aqui, usando as margens. Não inventa, não inventa. Não vem com a invenção de botar a margem aqui. Fica horrível. Faz bem a exposição dos fatos. Faz bem a exposição do direito. Explica o direito. Certo? Para que a gente possa compreender bem a sua peça. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor como é que a gente vai fazer a produção dessas peças. Ok, pessoal? Fiquem todos bem.